Fala galera, beleza? Professor Moura aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos continuar estudando leis de Newton, tudo bem? Na semana passada, na última aula, nós estudamos leis de Newton 1, tudo bem? Tipos de força, quais são as leis de Newton, primeira, segunda, terceira. A primeira é a inércia, né? O segundo, o princípio fundamental da dinâmica, e o terceiro, ação e reação. Hoje nós vamos continuar falando sobre leis de Newton, só que agora um pouquinho mais aprofundado, beleza? Bom, eu gosto de trazer essa foto do Newton aqui, esse cara aqui é o Newton, né, Sir Isaac Newton, porque ele fala umas coisas legais pra gente. Bom, que coisas legais são essas? Uma das coisas legais que ele falou pra gente foi essa frase aqui. Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei em ombros de gigantes. Frase legal, né? Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei em ombros de gigantes. Newton está se referindo aqui aos gigantes que o precederam. Johannes Kepler, ele fala sobre Galileu Galilei, ou seja, ele diz que só conseguiu chegar, só conseguiu produzir os trabalhos que ele produziu, porque tiveram pessoas que o precederam, que geraram um estudo antes dele. E ele é muito grato por isso. Bom, hoje eu quero servir como um ombro para poder apoiar você, ok? Para você poder alcançar os seus sonhos, para você conseguir alcançar posições mais altas. Então vamos lá? Galera, nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre leis de Newton, como eu falei, só que vamos falar de coisas um pouco mais gerais, talvez. Vamos falar de coisas um pouco mais gerais. Tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando aqui sobre leis de Newton e no seguinte, vamos continuar pensando aqui. Eu quero trazer uma situação, um problema para você. Vamos supor que a gente tem um ambiente aqui qualquer, quis colocar um ambiente qualquer aqui pra gente. Eu coloco um plano horizontal de referência aqui, tudo bem? Eu coloco um plano horizontal de referência, isso quer dizer um chãozinho, tudo bem? PHR, plano horizontal de referência, quer dizer, eu estou relacionando um chão ali. Vamos dizer que isso seja bem comparando, seja um chão. Tudo bem? E eu vou lá e coloco um bloco aqui. Tudo bem? Galera, se eu ficar segurando esse bloco aqui, tudo bem? Ele vai continuar aqui nessa posição. No momento em que eu solto ele, o que será que acontece? Ele cai. Bom, você já esperava isso, ele vai cair, certo? Curioso. Beleza, ele vai cair. A gente já sabe que tem a aceleração da gravidade, né? Esse cara estava ali numa velocidade igual a zero, ele estava partindo do repouso, e aí ele começa a promover aquela ideia de queda livre. Ele estava aqui, vamos voltar, ele estava no repouso dele, aqui. Nesse momento eu solto esse corpo, ele fica sob a ação da gravidade, e a gravidade é uma aceleração e começa a mudar a velocidade dele, ok? E esse cara começa a direcionar, mais uma vez, ao chão, como a gente havia dito. Bom, isso acontece também em qualquer situação em que a gente tem um campo gravitacional, enfim, influenciando naquela situação ali, naquele ambiente. Vamos supor aqui que eu coloco esse cara no lugar que ele já estava e agora eu coloco um outro corpo aqui. Esse corpo está na mesma altura, tá bom? Esse corpo está na mesma altura, tem a mesma massa, vamos supor que seja até o mesmo corpo, só que em situações diferentes. Beleza? Só que dessa vez eu não vou mais colocar esse corpo agindo em queda livre, igual ao anterior. Eu vou colocar tipo uma rampinha para ele, tudo bem? Essa rampinha vai estar mais ou menos situada aqui, tudo bem? Nesse espaço. Percebe? Esse bloco continua na mesma altura e a ideia é que eu vá soltar ele que nem eu soltei o anterior. Pensa aí comigo. Você acha que esse cara vai cair no mesmo tempo que o anterior? Que ele vai cair mais rápido ou que ele vai cair um pouco mais devagar? Tempinho para você pensar. Se quiser pausar o vídeo, pode pausar agora. Tudo bem? Quando você tiver uma conclusão, vamos pensar juntos. Galera, eu estou soltando esse bloquinho da mesma altura que ele está, tudo bem? Que ele estava anteriormente, só que agora ele não está caindo mais em queda livre, ele está caindo, enfim, tem um planinho, uma rampinha aqui. Vamos ver como é que funciona isso. Eu vou soltar esse cara. Caiu. Pô, professor, a diferença de tempo, se tiver, é muito pequena, eu não consigo perceber assim. Beleza, vamos fazer os dois caírem juntos aqui. Vamos colocar os dois para caírem juntos e aí você presta atenção em quem vai cair primeiro. Tudo bem? Vamos lá. Bom, deu para perceber uma pequena diferença, mas talvez nem tanto. Vamos aqui prestar atenção no que... Vamos botar isso aqui num slow motion, numa coisa mais devagar. Tudo bem? Numa câmera lenta, né? Vamos ver como é que funciona. Os dois agora vão continuar fazendo o mesmo processo que eles fizeram antes. Esse cara caindo em queda livre e esse deslizando sobre um plano inclinado, sobre uma rampinha. Vamos ver o que acontece com esse cara aqui e com esse. Vamos ver se esse tempo, essa diferença de tempo agora é maior, menor. Vamos ver se é mais claro de perceber. Vamos lá. Em câmera lenta fica muito mais claro da gente ver o que está acontecendo, né? Então, percebe, dois corpos na mesma situação, com a mesma massa, a mesma altura, dispostos sobre o mesmo campo gravitacional local.
Quando eu tenho dois corpos em mesma altura, com a mesma massa, dois corpos iguais, basicamente, quem está no plano inclinado acaba caindo com um tempo maior, tudo bem? Ou seja, demora mais tempo para poder cair no chão do que alguém que cai em queda livre. Curioso, né? Vamos ver, continuando então sobre a provocação que a gente gerou no momento anterior. A gente ali no vídeo, a gente tinha percebido que na verdade se eu soltar um corpo aqui da mesma altura que esse cara tá, enfim, ele vai demorar um tempo maior para conseguir chegar ao chão. Eu vou até colocar esses tracinhos aqui para você perceber que isso significa que é um chão firme, tá bom? Então, a gente tinha percebido antes que se eu soltar um corpo igualzinho a esse cara aqui, ou seja, até pegar esse cara e soltar de uma queda livre, a queda livre chega ao chão, o corpo que foi ao chão por queda livre, ele chega mais rápido ao chão do que esse cara caindo por plano inclinado. Bom, vamos saber por quê. A primeira ideia que a gente precisa pensar é que, na verdade, toda a gravidade local está sendo atuada sobre o corpo no momento de queda livre. E no plano inclinado? É essa parcialidade do peso, é essa parcialidade da gravidade local? Vamos perceber aqui uma coisa. A gente já sabe que o peso atuando em direção ao centro da Terra, não é isso? Onde é que está o centro da Terra aqui? Deve estar mais ou menos aqui. Beleza? Deve estar mais ou menos aqui. Então o que a gente faz? A gente marca o peso desse cara aqui. Lembrando que o peso é sempre apontando para o centro da Terra. Legal? Força-peso. Eu vou apagar o centro da Terra aqui para poder, enfim, não poluir muito o nosso desenho. Tá bom? O que vai acontecer agora é, preste atenção numa coisa, a gente já sabe que o peso está para baixo e a normal ela é sempre perpendicular à superfície, né? Ou seja, ela deve estar mais ou menos aqui. Mas eu não sei se você está percebendo comigo que parece que essa força sobre esse bloco está meio que torta, né? Percebe? A gente, olhando aqui do chão, parece que Vamos pensar aqui de outra coisa. Vamos marcar a normal de contato. A gente sabe que a normal de contato é perpendicular à superfície, não é isso? Ou seja, a superfície é esse... Enfim, a gente já marcou isso antes, né? A superfície é a superfície desse bloco aqui. Então, a normal de contato deve estar marcada mais ou menos aqui, fazendo 90 graus. Só que é o seguinte, bom, a gente está vendo aqui que a gente sabe que quando a gente vai brincar de leis de Newton, a gente vai fazer nossas resoluções e exercícios, essas forças precisam estar bem retas, ou seja, na mesma direção, ou todo mundo na vertical, ou todo mundo na horizontal, ou uma galera na vertical, uma galera na horizontal. Mas percebe, tá torto aqui, né? Se você considerar o peso para baixo, se você considerar o eixo do peso, a normal tá torta. Se você considerar o eixo da normal, o peso tá torto. Quem é que tá torto? Quem é que não tá torto? Enfim, aí depende do teu referencial. Se para você está se concentrando mais no peso, a normal está torta. Se você está considerando mais na normal, o peso está torto. O que a gente vai fazer, galera? A gente vai mudar o nosso referencial. Nesse momento aqui, é como se a gente estivesse olhando esse peso, esse bloco, isso acontecendo, do chão mesmo. Eu estou olhando do chão. Só que agora eu convido você a subir nesse bloco. Quando eu estou subindo nesse bloco, agora eu não estou mais olhando o meu bloco assim, eu não estou mais em cima do chão. A minha cabeça agora, ela muda de lado, eu fico em cima do bloco, né? Minha cabeça agora faz aqui, ó, tchiac, né? Percebe? Antes eu estava em cima do chão certinho. O meu eixo era assim, né? Meu eixo era Y aqui e X para cá. Mas agora a gente vai considerar esse cara aqui como X. O que eu quero dizer? O meu chão agora não vai ser mais o chão geral. Eu vou subir no bloco. O meu chão agora vai ser essa superfície do plano horizontal aqui. Tudo bem? Enfim, isso em primeiro momento pode parecer um tanto quanto abstrato, mas isso vai ser mais comum daqui pra frente no mundo da física. A gente vai trocar o nosso referencial. É como se eu tivesse pegado esse cara e fizesse assim, ó, tchaca, 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 girado ele um pouquinho assim, nha, nha, nha. Beleza? Moura, peraí, deixa eu entender o que você está dizendo. Galera, o que vai acontecer é, o meu plano cartesiano não vai ser mais esse que a gente está acostumado aqui, bonitinho, não. Vai ser um novo. Eu vou girar ele um pouquinho. Se antes ele ficava assim, agora a gente vai girar um pouquinho, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, quer ver? O meu y agora vai ser perpendicular à superfície, assim, ó. Esse cara vai ser o meu eixo y. Esse cara aqui é o meu eixo y. Percebe? A normal tá certinha sobre ele. E aqui vai ser o meu eixo x. Cadê? Aqui, ó. O que eu tô querendo dizer? Esse eixo roxo que eu fiz, ele é igualzinho aquele eixinho azul que eu tinha feito, só que eu girei ele um pouquinho. Girei ele de quanto? Girei ele de θ graus, mas isso não importa. Percebe? O que eu vou dizer agora?
Esse plano inclinado aqui, ele está inclinado com relação ao ângulo θ. Que ângulo θ é esse, professor? É só para dizer que é um ângulo qualquer que eu adotei, tá? É um ângulo θ. Enfim, ele está no ângulo θ aqui com relação à minha superfície, correto? O que vai acontecer aqui é basicamente o seguinte, vamos brincar um pouco de geometria. Você já sabe que esse cara aqui é 90 graus, né? Então aqui, para mim, é 90 graus aqui, ó. Né? Então aqui é 90 menos θ, né? Isso aqui eu vou escrever, puxar aqui para baixo, ó. Isso aqui é 90 menos θ. Por quê? Porque a soma desses ângulos tem que dar 180, né? Então, se já tem 90 já tem θ, aqui é 90 menos θ. Você pode fazer essas continhas aí no papel que você vai ver que vai dar isso. Mas como isso aqui, enfim, tem que dar 90, né? Esse ângulo aparece aqui, ó, galera. Esse ângulo θ aparece aqui de novo. Tudo bem? Você pode fazer as suas geometrias aí que você vai perceber... Opa, quase caí. Você vai perceber que esse ângulo aparece aqui de novo. Tudo bem? Então, eu vou até apagar isso aqui para a gente não poluir tanto a nossa figura. Vou apagar, apaguei. Beleza? O que vai importar para a gente é esse ângulo θ, ele vai aparecer aqui entre esse y normal que eu apontei, esse y novo que eu criei, e o peso para o chão. Então percebe, quem é que está torto com relação a esse referencial que a gente criou, com relação a esse plano cartesiano que a gente criou? O torto da história é a força-peso. O torto da história é esse cara aqui. Bom, antes a gente poderia até considerar que a normal é que estava torta com relação ao nosso referencial antigo. Mas agora a gente criou um novo referencial. O nosso referencial não vê mais o mundo assim. O nosso referencial agora vê o mundo assim, ó. Então, como a gente está vendo o mundo de ladinho, esse aqui é minha vertical e isso aqui é minha horizontal. Eu estou vendo o mundo de uma nova forma, eu estou criando um novo referencial, estou criando um novo ponto de vista. O meu ponto de vista agora é de alguém que está em cima do plano inclinado, ok? A gente vai criar uma regrinha aqui que a gente já viu lá em decomposição de vetores anteriormente, tudo bem? Mas eu vou relembrar para você. Que regrinha é essa? Passou pelo ângulo, cosseno do ângulo. Não passou pelo ângulo, seno do ângulo. Tudo bem? Seno desse mesmo ângulo. Que ângulo é esse? Ah, é o ângulo θ. Tudo bem? Então preste atenção pra gente. O que vai acontecer a nossa regra? Eu vou pegar esse peso, que antes era uma força só, e vou dividir ele em dois. Que nem tinha feito antes com relação a vetores. Tinha esse peso aqui, eu dividi em dois. Beleza? Dividindo em dois, eu vou ter agora uma componente desse peso em x e uma componente desse peso em y, que eu vou chamar de px e py. Tá bom? O que vai acontecer? Eu vou pegar esse peso aqui e ele não vai deixar de existir agora, né? Eu vou abrir ele em dois. Abrir ele em dois. Aqui vou fazer uma componente dele nesse nosso novo vertical. Aqui vai estar o nosso PY. O que isso quer dizer? É a componente de P no eixo Y. E como eu falei, eu abri ele, né? Uma parte vem para Y e a outra parte vai para onde? Vai para X. Então a outra parte vai para X aqui, ó. Que eu vou chamar de quê? Adivinha? PX. Então é aquela regra aqui, ó. Passou pelo ângulo cosseno, não passou por esse ângulo aqui é seno. Então o PY, na verdade, ele é o P, está com o ângulo, ele é a mesma coisa que o PY, na verdade, significa P vezes o quê? Passou pelo ângulo cosseno. Passou pelo ângulo, isso é cosseno. De quem? De θ. Bom, agora vamos projetar esse peso aqui no eixo X, né? Vou projetar ele. Projetei para cá, como se estivesse fazendo. Beleza? Agora, não passou pelo ângulo, ele não passou por esse ângulo roxinho aqui, vai ser P seno de θ. Você pode até pensar, eu gosto de brincar assim, ó, PX, Pxeno, né? Pxeno, PX, Pseno. Enfim, aqui tá só dizendo pra gente, ó, Px vai ser o peso vezes seno de θ, como eu já havia dito, e o Py vai ser o peso vezes cosseno de θ. Tudo bem? Então, pensando basicamente nisso, a gente começa a dizer que, na verdade, na vertical a gente vai ter um peso vezes cosseno de θ, que se estiver em repouso vai ser igual ao normal, né? Porque lembra, para estar em repouso, o somatório das forças tem que ser igual a zero. Então tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Normal está para cima é igual ao meu peso cosseno de x que está para baixo. Tudo bem? E esse peso seno de θ é uma força resultante qualquer, e a gente já sabe que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, peso seno de θ, na horizontal aqui, nessa horizontal que a gente criou, nesse eixo x, esse peso seno de θ é a nossa força resultante, ou seja, é a única força atuando sobre esse corpo nesse eixo x. Bom, vamos a algumas considerações antes da gente concluir o que a gente estava gerando a problemática do vídeo. Bom, percebe que esse valor de peso cosseno de θ e peso seno de θ, ele funciona independente do valor de θ.
Eu quero dizer, se aparecer 30, 45, 60, enfim, o valor que aparecer aqui, você pode fazer essa brincadeira, tudo bem? Nem precisa decompor não, hoje eu estou fazendo direto aqui para quando você lembrar, quando você vê um planinho inclinado, nem precisa pensar. Na vertical é peso cosseno, na horizontal é peso seno. Eu só fiz isso tudo aqui para a gente poder provar para você que existe uma lógica através disso. Mas você na hora da questão, ali na hora da prova, precisa de velocidade, já pode pensar direto, peso cosseno, peso seno, sem peso na consciência. Mas lembra, algumas vezes a questão ela quer ludibriar. Se ela botar, por exemplo, um anglinho θ aqui, o que você vai fazer? Botar um anglinho alfa, por exemplo, ângulo alfa, botar um ângulo alfa aqui. Você vai usar peso cosseno de alfa e peso seno de alfa? Não, 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 não. Você vai fazer, sabendo que a soma desses ângulos tem que ser igual a 180. Se ele já te deu esse valor, sabe que isso aqui é 90, enfim, esse valor mais esse aqui tem que ser igual a 180, você já sabe esse e esse aqui, descobre esse. Lembra, esse esquema que a gente fez, o macete, ele só serve para quando esse ângulo aparece aqui. Se aparecer aqui, por exemplo, um ângulo, você faz as suas contas para ele aparecer aqui, tá bom? Não deixa a questão te ludibriar, não deixa a questão te enganar. Ah, professor, mas eu quero muito usar o alfa. Você é chato, né? Não usa o alfa, usa ele, faz a sua matemática para trazer esse ângulo para cá. Você já sabe matemática o suficiente para isso. Tudo bem? Porque se você usar esse valor aqui, vai dar tudo trocado. Tudo que dá seno vai dar cosseno e vice-versa. Tá bom? Então lembra disso. O seu ângulo θ vai aparecer aqui. Na vertical nós temos o peso cosseno desse θ. E na horizontal nós temos o peso seno desse mesmo θ. Bom, em suma a gente vai ter aqui que na horizontal a gente vai ter um px, que é peso vezes o seno de θ, que foi exatamente isso que a gente falou aqui. E na horizontal a gente vai ter um... Aliás, peraí, confundi. Na horizontal a gente vai ter um px, que na verdade é peso seno de θ, que é isso aqui como a gente havia dito. E na vertical a gente vai ter um PY, que é peso cosseno de θ. Ou seja, é só você pegar o seu peso, que você sabe que é mg, das leis de Newton da aula passada, e multiplicar pelo cosseno de θ. Bom, para descobrir o peso x, é só você pegar o seu peso e multiplicar pelo seno de θ. Agora vamos ao debate que a gente tinha falado. Galera, a gente já sabe que multiplicar qualquer valor, vamos pegar, por exemplo, o valor 2, multiplicar por um valor maior do que 1, 1,5, 2, 3, 4, 5. Se eu multiplicar esse valor 2 por qualquer valor maior do que 1, esse valor vai crescer. Ou seja, 2 vezes 2, isso dá 4. 2 vezes 3, isso dá 6, que é o número maior. 2 vezes 8, isso dá 16, que é o número maior do que 2, né? 2 vezes 10, dá 20, que é o número maior do que 2. 2 vezes 100, bom, isso dá um número, 2 vezes 100, isso dá 200, que é um número maior que 2. Agora, se eu multiplicar um valor entre 0 e 1, por exemplo, 2 vezes meio, dá 1. Ou seja, esse valor reduz. Eu quero dizer, vamos falar de número aqui que você entende melhor. Por exemplo, se eu pegar 2 vezes, sei lá, 4, isso vai dar 8. 8 é maior do que 2. Se eu pegar aqui, por exemplo, 2 vezes 5, isso aqui dá 10. E 10 é maior do que o 2. Agora, se eu pegar e multiplicar por um valor entre 0 e 1, por exemplo, 2 vezes meio, isso dá 1, né? 1 é menor do que 2. Vamos pegar e multiplicar por outro aqui, sei lá. 2 vezes, sei lá, 0,2. Isso aqui vai dar 0,4. E 0,4 é menor do que 2. Então percebe, quando eu multiplico o meu valor por números entre 0 e 1, esse valor fica menor. Galera, seno, ele é no máximo 1. E na verdade ele está entre menos 1 e 1, ou seja, ele é no máximo 1, ele nunca vai ser maior do que 1. O que eu quero dizer? A gente vai estar sempre multiplicando o meu peso por um valor entre 0 e 1. Ou seja, o px ele é sempre menor do que o próprio peso. O peso cosseno ele é sempre menor do que o próprio peso também. Por quê? Esse cosseno e esse seno são valores que só vão até 1. Ou seja, na verdade, quando eu estou soltando um bloco aqui da queda livre, toda a gravidade local está puxando esse cara para baixo. Quando esse cara está num plano inclinado, apenas uma parte, apenas o seno desse ângulo, vezes a gravidade local, está puxando esse cara para baixo. Pô, Moura, não entendi nada que você falou. Eu sei, às vezes eu posso ter forçado um pouquinho, mas o que importa saber é, na queda livre, toda a gravidade local está puxando esse cara para baixo. No plano horizontal, no plano inclinado, na verdade, apenas uma parte dessa gravidade local está puxando ele para baixo. Beleza? É isso que a gente precisa pensar. Na queda livre, toda essa gravidade está puxando esse cara para baixo, a totalidade da gravidade está puxando esse cara para baixo.
Já no plano inclinado, não há totalidade dele, é uma parcialidade dessa gravidade, por isso que ele cai um pouquinho mais devagar. Por isso que o tempo de queda dele é maior no plano inclinado do que na queda livre, porque apenas uma parcela da gravidade está atuando de fato para puxar esse corpo. Não é o que é diferente da queda livre. Na queda livre, toda a gravidade está servindo para puxar esse corpo. Beleza? Então a gente precisa pensar nisso. Vamos fazer um exemplo aqui rapidão, só para a gente entender como é que as coisas funcionam. Pessoal, vamos ver como é que vai ficar aqui esse exercício. Tudo bem? Esse exercício diz pra gente. Eu tenho um bloco, esse bloco está sobre um plano inclinado e esse plano inclinado ele não tem atrito, ele está lisinho. Tá bom? A gente não vai usar força de atrito aqui não, só para simplificar. Eu digo para você que o seno desse ângulo aqui, o seno de 30 é meio, percebe? Menor do que 1. E o cosseno desse mesmo ângulo é 0,8, percebe? Também é menor do que 1. Ok? Por isso que eu falei, na verdade, que o seno do ângulo só vai até no máximo 1, assim como o cosseno só vai até no máximo 1. Mas isso é papo para outra história, tá? Ano que vem você vai ver entender isso com mais facilidade. Vamos ver então. Seno de 30 é meio, cosseno de 30 é 0,8. A massa desse bloco é 2 kg e a gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver aqui mais ou menos, eu quero que você me diga qual é o componente desse cara, qual é o peso x dele e qual é o peso y dele. Bom, você já poderia ir direto, fazer px, p seno, py, p cosseno, já poderia fazer isso direto. Mas eu vou fazer de novo aquele esquema de de decompor o peso para a gente lembrar como é que funciona, tá bom? Então lembra, o peso é apontando em direção ao centro da Terra, o centro da Terra deve estar mais ou menos aqui. Então, centro da Terra aqui, ó, centro da Terra, peso. Mas esse peso está torto, né? Se está torto com relação a esse chão aqui, o que a gente faz? A gente desentorta, não é isso? Lembra, ó, traça o eixo aqui para você não esquecer, beleza? Traça o eixo e traça o eixo, não esquece aqui. Eba, já foi. Então, o que a gente faz agora? Lembra, se está torto, o que a gente faz? A gente desentorta, né? A gente já sabe que esse θ vai aparecer aqui, esse mesmo 30 graus vai aparecer aqui, ó. Beleza? E aí agora o que a gente faz? A gente decompõe esse peso, né? Esse peso estava aqui, a gente abre ele aqui nos dois. Então esse cara não existe mais. O que vai existir a partir de agora é um peso cosseno, passando pelo ângulo é peso cosseno, né? Então é PY, que é um peso cosseno de 30. Esse cara não existe mais, tudo bem? Vou desenhar ele aqui mais em cima, você sabe que ele não existe mais. E aqui na horizontal a gente vai ter aquele que não passa pelo ângulo de 30, né? Ou seja, o P seno, beleza? Não passou pelo ângulo de 30, isso aqui é o que a gente vai chamar de Px, porque é o peso sobre o eixo x, que é o peso seno de 30 graus. Então vamos nessa aqui, só para lembrar você, na verdade, a gente pegou esse peso, abriu em dois, peso y é o peso na componente, é o peso na direção do eixo y, e o Px é componente do peso na direção do eixo x. Py é componente do peso na direção y, Px é componente do peso na direção x. Então vamos descobrir qual é o valor de cada um desses. A gente descobriu que Py é o peso do bloco vezes cosseno de 30 e o Px a gente descobriu que é o peso do bloco vezes seno de 30. É só fazer as contas agora, já acabou a física. Então vamos lá. Descobrindo o valor de peso de y. Isso vai ser igual ao peso que a gente já viu que é mg, né? A gente já sabe que peso é igual a mg, vezes o cosseno de 30. Então vamos lá. Py vai ser igual à massa do bloco, que a gente viu que é 2 kg, vezes a gravidade local, que a gente viu que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o cosseno de 30, que é 0,8. Então isso aqui vai ser 2 vezes 10, 20. 20 vezes 0,8, isso vai dar para mim quanto? Deixa eu ver aqui na voz da consciência. Aqui a voz da consciência aqui pra gente, ó. 20 vezes 0,8, isso vai dar pra gente 16 newtons. Ah, professor, então peraí. Quer dizer que a componente total desse peso, dos 20 newtons que estava aqui, 16 veio para cá. Isso aí, vamos ver então. Vamos agora ver o peso x, né? O peso x vai ser o que pra gente? Vamos lá. Peso x, a gente já viu que vai ser o peso vezes o seno de 30. Peso vezes o seno de 30. Então vai ser Px vai ser igual a... Peso a gente já sabe que é massa vezes a gravidade local, vezes o seno de 30. Qual o valor dessa massa? A gente já viu que é 2 kg, vezes a gravidade local, que é 10, vezes o seno de 30, que é meio. Tudo bem? Então isso daqui dá 20 vezes meio, que vai dar 10 newtons. Tudo bem?
Então, aqui a gente já resolve o nosso problema. A componente do meu peso aqui em Y é 16 newtons e a componente do meu peso em X é 10 newtons. Beleza? Vamos continuar aí. Continuando aqui, a gente vai ter o assunto de roldanas. Roldanas, tudo bem? Roldanas são componentes circulares que fazem parte de inúmeras ferramentas no nosso cotidiano. Ou seja, às vezes você está vendo aquele cara assim na construção civil, uma obra, né? Na verdade, o cara tá lá na laje, ele quer subir um saco de cimento, aí ele coloca essa roldana assim para vir puxando para poder subir. Enfim, o pessoal no meio da obra, no dia a dia, chama isso de carretel. Tudo bem? Então, mas a gente vai chamar aqui de roldana, tudo bem? Que é o nome de verdade. Carretel é outra coisa, mas como parece, a galera acaba dizendo isso na vida real. Mas, na vida real não, no nosso dia a dia, né? Mas aqui nós vamos chamar de roldanas. Tudo bem? O que as roldanas fazem? Primeiro, existem dois tipos de roldanas, roldanas fixas e as móveis. Mas vamos falar das fixas agora. As fixas, elas funcionam mais ou menos o seguinte. Vamos pensar aqui. É como se eu estivesse puxando esse corpo para baixo, puxando esse cabo para baixo, por exemplo, e esse bloquinho vai subir. Eu puxo esse cabinho para baixo e esse bloquinho vai subir. O que vai acontecer? Vamos pensar no seguinte, vamos supor que esse bloquinho vai subir com velocidade constante, tá bom? Então, todo mundo já sabe que o peso está mais ou menos para baixo aqui, né? Enfim, no nosso referencial ele está para baixo, mas a gente sabe que ele aponta para o centro da Terra. Tudo bem? Então, o que acontece? Para esse cara poder subir com velocidade constante, a somatória das forças dele tem que ser igual a zero. E a gente falou sobre isso quando a gente estava falando sobre tração. Forças e cabos e fios se chamam tração. Tudo bem? Então percebe, eu vou puxar esse bloco aqui, esse fio, eu puxo esse fio, essa força é transmitida ao bloco pelo fio, tudo bem? Eu puxo esse cabo, esse fio, essa força é transmitida ao bloco pelo fio. Então eu puxo para baixo aqui, eu vou puxando essa tração para baixo, vai puxando, chega naquela, vai puxando, é como se ela estivesse puxando aqui esse bloco para cima, né? Beleza? Então percebe, essa tração vem aqui, vem, ela passa pelo fio. Na verdade, essa força que você fez aqui, essa força que você fez foi transmitida ao bloco por tração. Tudo bem? Foi transmitida ao bloco por tração. Lembrando que tração é a força aplicada em cabos e fios. Então você puxou esse bloco, esse fio para baixo, essa força foi transmitida pelo fio, pelo bloco, até o bloco, né? Então, essa força que você aplicou foi transmitida para o bloco através do fio, tudo bem? Essa é a ideia que a gente precisa pensar. Só que aqui não tem ganho mecânico nenhum. Então percebe, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer, na verdade, que, deixa eu escrever aqui, que a força que eu preciso fazer para esse bloco poder se levantar é exatamente igual o peso desse bloco. Eu não tenho nenhum ganho mecânico com isso. Eu não faço menos esforço. Ele só facilita para mim porque o nosso corpo tem a facilidade de fazer esse movimento aqui de puxar, né? Puxar assim, na verdade, puxar ao contrário é mais complicado do que puxar assim, bonitinho. Então, o único ganho que a gente tem aqui é no sentido de facilidade de ergonomia, mas ganho mecânico a gente não tem nenhum. Se esse bloco tiver, por exemplo, um peso de 200 newtons, a força que eu preciso fazer para levantar com catracas simples é 200 newtons. Catraca não, roldana, desculpa. Se esse peso tiver 300 newtons, eu preciso fazer uma força de 300 newtons para poder levantá-lo. Se ele tiver 400 newtons, eu preciso fazer uma força de 400 newtons. Não tem nenhum ganho mecânico com isso. Roldanas fixas não me geram ganho mecânico, mas roldanas móveis sim. Quais são as roldanas móveis? Percebe, uma roldana fixa ela é presa ao teto pelo eixo. Beleza? Tem um eixo aqui preso, ela como se fosse um disco girando aqui. Vou pegar isso aqui pra gente. Isso aqui é uma tomada. Uma tomada não, uma extensão. Uma extensão que ela... Ó, peraí. Que coisa que legal. Olha. Bem útil, né? Utilidade. Enfim, ela funciona mais ou menos assim, né? Tem uma garra aqui por cima, que vai prender ela aqui, e conforme essa roldana gira, enfim, ela transmite essa força pra gente. Bom, vamos falar agora das roldanas móveis. Percebe, as roldanas móveis, elas não são ligadas pelo centro ao teto. Elas não são ligadas. Tem até uma roldana fixa aqui dando mole. Mas a gente está falando basicamente sobre essas duas moças aqui que são roldanas móveis. Tudo bem? Essas roldanas móveis, elas não são ligadas ao teto pelo centro, elas são ligadas ao teto pelas laterais, tá vendo? Aqui, nesse caso, tem uma garrinha prendendo ela, que é o mesmo caso dessa garrinha aqui que está prendendo. Aqui não, aqui eu tenho um fio,
tá bom? Eu tenho um fio aqui que está passando por baixo dela e ligando direto ao teto. Passando por baixo dela e ligando direto ao teto, tá bom? Um dos motivos que a gente não usa a roldana móvel no nosso dia a dia é que é um pouco mais complicada do que fazer a roldana fixa, né? A roldana fixa é só passar, por exemplo, você faz isso aqui direto, né? Joga uma marimba no galho, a pedrinha fica pendurada do outro lado aqui e tu puxa de um lado. Já era, né? Agora fazer uma roldana móvel é um pouco mais complicado. Porém, qual é o ganho da roldana móvel? Deixa eu apagar aqui, depois eu escrevo isso aqui de novo. Daqui a pouco eu escrevo de novo. Bom, a gente já sabe que o peso vai estar sendo atuado aqui para baixo, beleza? Peso. Lembrando que peso é voltando para o centro da Terra. Vou falar isso inúmeras vezes para você. Então o que acontece é, esse peso chega aqui, por tração, né? Por tração ele chega aqui bem no meio da minha roldana fixa. Só que a minha roldana fixa ela tem dois braços, tá vendo? Um braço para cima e um braço para baixo. Então, galera, aqui está o grande poder da roldana móvel. Ela vai dividir essa força que chega nela por dois. Então vamos supor que chega esse peso aqui. Ela vai dividir esse peso por dois aqui e só metade vai chegar aqui numa outra roldana fixa. Peraí, uma roldana fixa divide a força por dois. Chegou numa nova roldana fixa, o que ela vai fazer? Ela vai dividir por dois de novo. Então, peso sobre 2 dividido por 2 vai ser o quê? Peso dividido por 4, ou seja, eu tenho peso dividido por 4 aqui, e eu tenho uma outra força, que vai ser a que vem para cá, que é o peso sobre 4. Ou seja, se eu quiser fazer uma força para levantar esse bloco aqui, numa situação que eu tenho duas roldanas móveis, eu preciso fazer só a quarta parte desse peso. Por exemplo, se esse peso tem 400 newtons, eu só preciso fazer 100 newtons de força. Se esse peso tem 800 newtons, eu só preciso fazer 200 newtons de força. Tudo bem? Se esse peso tiver 1.600 newtons, eu só preciso fazer 400 newtons de força. Ok? Então a roldana móvel ela tem um ganho muito grande para a gente. Cada roldana móvel divide a força que chega nela por 2. E isso é importante para a gente porque a força que eu preciso fazer ela é igual ao peso do bloco. Se fosse uma roldana fixa, eu poderia parar aqui, mas não é uma roldana móvel. O que eu quero dizer? Sendo N, agora eu vou escrever aquele negócio que estava escrito aqui de novo. Sendo N é o número de roldanas móveis, ok? Precisam ser as roldanas móveis. Precisa, senão não funciona. Eu quero dizer, vamos supor que eu tivesse, sei lá, vamos fazer um exemplo numérico aqui, que você gosta de exemplo numérico. Vamos supor que eu tivesse, por exemplo, sei lá, um peso de 800 newtons, ok? 800 newtons. A gente vai fazer só um experimento mental, não vou desenhar tudo de novo não, mas vamos pensar aqui que a minha roldana, o meu sistema de roldanas móveis, ele tem, por exemplo, 3 roldanas móveis. 3 roldanas móveis eu acho que é o suficiente. Então ele tem 3 roldanas móveis. Se o meu sistema tem 3, ou seja, eu tenho mais uma dessa aqui, né? Eu tenho mais uma antes da roldana fixa, ele tem 3 roldanas móveis. Qual é o peso qual a força que eu preciso fazer para levantar esse bloco de 800 newtons? Se fosse uma roldana fixa, eu deveria fazer os mesmos 800 newtons, não tem nenhum ganho mecânico com isso. Mas a roldana móvel não. A roldana móvel ela faz assim pra gente. Vamos fazer um exemplozinho. A força que eu preciso fazer é igual ao peso no meu bloco dividido por 2 elevado a n, sendo n o número de roldanas móveis. Então a força que eu preciso fazer é igual ao meu peso, que é 800 newtons, dividido por 2 elevado a quantas roldanas móveis eu falei que tem mesmo? Eu falei que tem 3, então é 2 ao cubo. Então isso aqui fica 800 sobre 8. Então a força que eu preciso fazer é de, caraca, só 100 newtons. Ou seja, se eu tivesse basicamente, não é esse caso aqui, nesse exemplo que eu fiz, não é esse caso só tem 2, tudo bem? Então a gente pode até fazer aqui, já que a gente já está de bobeira estudando. Se esse peso aqui, nessa situação, tivesse 800 newtons, qual era a força que eu precisaria fazer? Vamos lá. Força é igual a peso sobre 2 newtons. A força que eu preciso fazer é igual ao peso, que é 800, dividido por 2, elevado a quantas roldanas móveis que aparecem? Vamos ver aqui. Aparece uma, aparece duas e essa aqui é uma roldana fixa, né? Então só aparecem duas. Então fica a força que eu preciso fazer é 800 dividido por 2 ao quadrado, que é 4. Então essa força é de 200 newtons. Percebe? Ainda assim tem um ganho mecânico muito grande. Tá bom?
Tem gente que gosta de ir pela equação, tem gente que gosta de ir dividindo pelo raciocínio. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser, como você sentir melhor. Por exemplo, se você faz esse peso aqui, chegou numa rodana fixa, divide por 2. Aí esse peso chegou numa outra rodana fixa, divide por 2. E esse outro peso chegou numa outra rodana fixa, divide por 2. Você pode ir fazendo isso. Óbvio, se no dia, uma vez que você tiver 60 rodanas móveis, vai ficar difícil você fazer no braço. Então você vai na equação aqui que é mole. Tudo bem? Mas se você quiser, tem poucas rodanas, não quero lembrar da equação, pode fazer sozinho, que não tem problema. Chega aqui, ó, peso, chega na rodana fixa, chega na rodana móvel, divide por 2. Chega numa outra rodana móvel, divide por 2. Chega numa rodana fixa, só transmite a força, tá bom? A rodana fixa, ela só transmite a força. Tranquilo, galera? Vamos continuar aí. Vê comigo aí que existem dois tipos de rodana, certo? As roldanas fixas e as roldanas móveis. Aí eu falei pra você que as roldanas móveis as roldanas móveis dividem a força que chega nela por 2, não é isso? Tá, mas professor, você falou que uma roldana é fixa, outra é roldana móvel, mas está todo mundo parado aí. Eu sei, às vezes no papel fica difícil da gente ver, mas vamos ver como é que funciona isso na verdade. Galera, na verdade, vamos falar aqui sobre a ideia de roldanas fixas e roldanas móveis, tá bom? Vamos falar do primeiro caso aqui, vamos falar das roldanas fixas. Por que elas são fixas? Porque elas estão presas aqui no teto, elas não se mexem, tá bom? O que vai acontecer? Eu vou puxar esse bloquinho aqui e esse bloco vai subir, só que no papel a gente não vê isso mexendo como a gente viu anteriormente. Vamos ver aqui como é que funciona. Bom, eu vou puxar esse cara aqui, vamos ver o que vai acontecer. Puxei, o bloquinho subiu. Dá até para fazer de novo aqui, ó. Vamos ver. Eu puxei esse cara aqui e esse bloquinho subiu. Lembrando que uma roldana fixa, ela não dá ganho mecânico pra gente. A gente não faz menos esforço, tudo bem? Ela só facilita pra gente, às vezes, uma ergonomia do movimento. Mas ganho mecânico a gente não tem. Quem vai trazer ganho mecânico pra gente são as roldanas móveis. Beleza? As roldanas móveis trazem ganho mecânico pra gente. Cada roldana móvel divide a força que chega nela por 2. Então a gente já sabe que esse peso está apontando aqui por direção ao centro da Terra. Uma parte desse peso sobe para cá, né? Metade desse peso sobe por esse fio e a outra metade vem pelo fio que a gente vai puxar. Lembrando, cada roldana móvel divide a força que chega nela por 2. Como o peso é uma força, esse peso que chega nela é dividido por 2. Então, lembrando, quanto mais roldanas móveis eu tiver, mais fácil fica de movimentar esse bloco. Menos força eu preciso fazer para poder movimentar esse bloco. Tudo bem? Lembrando que a gente não monta roldanas móveis no nosso dia a dia porque isso gera um pouco mais de trabalho. Mas academias, por exemplo, elas trabalham com o conceito de roldanas móveis na maioria das vezes, elas usam roldana fixa também. Mas enfim, vamos deixar de papo, vamos ver as coisas se mexendo aqui. Porque a princípio foi isso que eu desenhei para você no quadro e estava tudo parado. Mas vamos ver se isso tudo fica parado mesmo? Lembrando, essa aqui é uma roldana fixa igualzinha a essa e eu tenho a roldana móvel aqui embaixo. Bom, a roldana móvel deveria se mexer. Vamos ver se vai mexer mesmo? Vamos lá. Vou puxar esse bloquinho aqui. Olha que coisa curiosa, ela se mexe mesmo, a roldana móvel. Quer ver? A gente pode até voltar para ver se acontecer de novo. Vou puxar aqui, vamos ver se essa roldana móvel vai realmente se mover. Vamos lá. Olha só, a roldana móvel se move, de fato. Tudo bem? Então a gente consegue pensar, a roldana fixa não se mexe, ela não traz nenhum ganho mecânico pra gente. O que traz ganho mecânico pra gente são as roldanas móveis. As roldanas móveis, como a gente tinha dito ali no quadro, as roldanas móveis dividem a força que chega nela por 2. Beleza? Vamos dar sequência aí falando de elevador. Galera, agora nós vamos falar de elevadores e a gente vai ver mais ou menos como que isso funciona aqui no nas nossas situações. Na verdade, isso aqui são situações um tanto quanto hipotéticas, a gente usa os elevadores só para, enfim, fins de didática, mas na verdade é porque quando a gente estiver um pouquinho mais velho, a gente vai usar isso para outras coisas, como carros se movimentando, como aviões, enfim. Mas a gente fala dos elevadores porque são conceitos mais palpáveis. Tudo bem? A gente vai falar mais ou menos o que acontece com o elevador subindo acelerado ou descendo freando, enfim, não importa muito bem a diferença entre os dois, são equivalentes, ou ele subindo freando ou descendo acelerado, e depois ele em queda livre. Tudo bem? Lembrando que você pode fazer esses exemplos na sua casa mesmo. Se você mora num lugar com apartamento, bota a balança ali no teu pé, ali no piso do elevador e faz essas brincadeiras aí que a gente vai ver agora, que você vai ver que funciona mesmo. Tudo bem? Então, subindo freando, subindo acelerando ou descendo freando. Percebe? Por que eu falo que os dois são equivalentes? Porque o que importa para mim é a minha aceleração. Percebe? A minha aceleração está apontando para cima. Se o meu corpo está subindo para cima com uma velocidade para cima e uma aceleração também para cima, a gente já falou que velocidade e aceleração concordando em sinais, isso é um movimento acelerado. Eu posso também ter esse corpo descendo e uma aceleração apontando para cima. Isso significa que velocidade está apontando para baixo e aceleração apontando para cima.
Isso significa que, na verdade, velocidade e aceleração discordam os sinais, isso é um movimento retardado. Tudo bem? É um movimento freando, né? Mas o que importa pra gente é a aceleração para cima e é isso que a gente vai se prender agora. Galera, dinâmica eu gosto de brincar com a gente que é ciência de marcar as forças. Se você marca as forças certinho, não tem problema algum, é só você não dar mole nas contas, tá bom? Então vamos ver aqui. O que esse cara tem? Esse cara tem um certo peso, tudo bem? Ele tem um peso apontando para baixo aqui. Mas ele não está afundando no chão, né? Significa que essa superfície está gerando uma reação à força de compressão, que a gente chama de normal de contato. Tudo bem? Vou botar aqui de purple, vou botar de roxinho. Normal de contato. Eu tenho uma normal de contato aqui com relação ao chão. Então, galera, presta atenção comigo. Quem é que ganha? Normal ou peso? Vamos às dicas que agora isso vai ser muito importante para qualquer exercício que você for resolver de dinâmica. Quando você está falando que o seu corpo está com velocidade constante, aí é tranquilo, a gente já fez isso. Somatório das forças igual a zero. O que isso quer dizer? Tudo que está para cima igual a tudo que está para baixo. Se esse corpo tivesse com velocidade constante, normal ia ser igual ao peso e morreu. Mas não é isso que está acontecendo, né? Ele está subindo acelerado ou descendo freando. Vamos supor que ele está subindo acelerado para simplificar o nosso raciocínio. Subindo acelerando significa que eu tenho uma aceleração. Significa que a velocidade dele não é constante. Tudo bem? Qual vai ser o nosso esquema, galera? Lembrando, se esse corpo está com velocidade constante, o somatório das forças é igual a zero. Tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Tudo que está para o lado é igual a tudo que está para o outro. Mas na verdade não é isso que está acontecendo. A gente tem que fazer uma regrinha diferente. Quando esse corpo tem uma aceleração resultante, a gente tem que fazer uma regrinha diferente. Na verdade, essa do somar tudo para cima igual a tudo que está para baixo, é na verdade uma consequência da primeira lei de Newton ainda. Mas enfim, não vamos nos aprofundar muito ainda nisso não. Vamos aqui. O que a gente vai fazer para cima? O que a gente vai fazer é o seguinte. Quem é que está ganhando nesse caso? Se esse corpo não está com velocidade constante, alguém está ganhando. Ou é normal ou é o peso. Galera, ganha quem concorda com a aceleração. Ganha quem concorda com a aceleração. A aceleração está apontando para onde? Está apontando para cima. Então quem é que ganha? É a normal. Então vai ser normal menos peso ou peso menos normal? Quem ganha vem na frente. Então vai ser normal menos o peso. Isso aqui vai ser igual a m vezes a. É igual a uma força resultante, tá bom? Essa vai ser a nossa regra. Quem ganha na frente de quem perde, igual a ma. Quem ganha na frente de quem perde, igual a ma. Então vamos lá. Normal vai ser igual ao peso, só que a gente sabe que peso é igual a m vezes g. Isso aqui vai ser igual a ma. Normal vai ser passando para o outro lado, ma mais mg. Botando n em evidência, normal é igual a massa. Multiplico isso aí. Eu quero falar com você, percebe, eu não vou nem colocar devo saber aqui, não vou colocar. Por quê? Porque o que você deve saber está aqui, ó. Isso aqui para baixo é só matemática, é só consequência. O que eu quero dizer? Balança, galera, quando você sobe na balança, a balança não mede peso, balança mede normal. Pode notar aí que vai ter uma questão querendo te derrubar com isso. Balança mede normal. O que isso quer dizer? Se você está no elevador subindo, acelerando ou descendo, freando, você vai ver um resultado ali na balança maior do que o seu peso de fato. O normal que vai aparecer ali vai ser maior do que o valor que é a sua massa de fato, que é o seu peso de fato. Tudo bem? Quando está com a velocidade constante, quando você mede na balança paradinho, você vai ver a sua normal igual ao seu peso, né? Tudo que está para cima igual a tudo que está para baixo, você vai ver normal igual ao peso quando você está paradinho com a velocidade constante. Mas agora se você está no elevador subindo acelerado ou descendo freando, você vai ver que o valor que aparece na balança é maior do que o seu peso de fato. Isso é um tanto quanto curioso. Então, bota o elevador, o pessoal, eu falo para vocês isso sempre. Você começa a estudar física e começa a ficar meio doido. Bota a balança no elevador e fica brincando de subir e descer os elevadores. Vai lá pro primeiro, vai pro último, ou do último sobe também. Enfim, você vai ver que vai começar a dar umas variações bem curiosas na sua balança. Tá bom? O mesmo vai acontecer aqui, galera. Vamos lá. Dinâmica, ciência de marcar as forças. Dinâmica, ciência de marcar as forças. Então, a gente sabe que tem o peso para barro, peso para barro, e eu tenho a normal de contato para cima. Tudo bem? Normal de contato para cima. Normal de contato para cima. Vamos lá agora. Não tem velocidade constante, porque nesse caso ele está subindo, freando ou descendo acelerado. Vamos supor que ele está descendo acelerado. Descendo acelerado. E aí, galera, quem é que ganha? É o peso ou é normal? Lembrando, se fosse velocidade constante, normal ia ser igual ao peso, você ia ver na balança exatamente o seu peso. Mas você está descendo acelerado. Quem é que ganha?
é quem está concordando com a aceleração, né? A aceleração está concordando com quem? Com o peso. Então, quem é que vem na frente? É peso ou é normal? É o peso que vem na frente. Então, vai ser peso menos normal é igual a MA. Lembra da regrinha? Quem vem na frente, quem ganha na frente de quem perde, igual a MA. Então, peso a gente já viu que é quanto? Que é mg. Isso aqui, menos a minha normal, não é isso? É igual a massa vezes a aceleração. Então, vou passar a normal para o outro lado e passar o MA. Vai ficar mg, desculpa. Isso aqui vai ficar mg menos MA é igual a N. Tá bom? Vou passar para o outro lado e, aliás, vou inverter e colocar em evidência. Normal é igual a massa que multiplica G menos A. Tá bom? Lembrando, mais uma vez, eu não vou colocar devo saber aqui, porque você não deve saber disso. Isso aqui, se você sabe isso aqui, filho, isso aqui é consequência. Tá bom? Relaxa, não precisa ficar preocupado não. É só você lembrar. Quem é que ganha? Quem é que concorda com a aceleração? Quem ganha na frente de quem perde, igual a MA. Quem ganha, aliás, quem é que ganha que está concordando com a aceleração? Quem ganha na frente de quem perde, igual a MA. Tá bom? Vamos lá agora. Vamos supor que esse cara está caindo agora com queda livre. Queda livre é um fato curioso pelo seguinte, a queda livre, ele cai como se fosse um corpo qualquer, né? Significa que essa aceleração aqui agora que está apontando para baixo não é uma aceleração qualquer. É a gravidade. Não é a queda livre, não é o corpo que está puxando aí para baixo, que nem aquele esquema do bloquinho que eu fiz com você. Solta o bloquinho, solta. Quem é que está puxando aí para baixo? É a gravidade, não é isso? Então, a gravidade está puxando esse cara para baixo. Vamos lá, de novo, marcando as forças. Marque as forças. Questão dinâmica, ciência de marcar as forças. Vamos lá, então. Vai ser peso para baixo, que a gente sabe que é apontando para o centro da Terra. E eu vou falar isso 1 milhão de vezes, 1 mol de vezes. E a normal aqui para cima. Uhul! Tudo numa boa. Normal apontando para cima. Então a gente vai ter o seguinte. Quem é que ganha aqui? Quem é que perde? Quem é que ganha? Quem é que está concordando com a aceleração, não é mesmo? Então a gente vai ter peso menos normal é igual a m. Agora sim, quem é essa aceleração que está apontando para baixo? Deveria ser A, um A qualquer, mas não é um A qualquer. Ele está caindo com queda livre, então é G. A aceleração, nesse caso, é a gravidade que está puxando ele para baixo. Não é uma gravidade qualquer, ok? É a gravidade que está puxando ele para baixo. Então, isso vai ser mg menos n é igual a mg. Então, mg menos mg é igual a n. Então, n é igual a zero. Ah, peraí então, professor. Quer dizer que quando eu estou numa queda livre, se eu estiver em cima da balança, ela não vai mostrar nada para mim? Exatamente. Quer se ver levinho em cima de uma balança? Só se você estiver em queda livre dentro do elevador. Cuidado, tá? Eu acho que não vale a pena não. Então, galera, só recapitulando. Essa parte de elevadores aqui é só uma regrinha pra gente lembrar o que, galera? Pra gente lembrar que quando eu estou com uma velocidade constante, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo, e tudo que está para o lado é igual a tudo que está para o outro. Mas quando eu tenho referenciais acelerados, como esses aqui, quem ganha é quem está concordando com a aceleração. Aceleração apontando para baixo, quem ganhou foi, aliás, apontando para cima, quem ganhou foi o normal. Quem ganha menos quem perde, igual a MA. Aceleração apontando para baixo, quem ganhou foi o peso. Quem ganha menos quem perde, é igual a MA. Nesse caso aqui em específico, na queda livre, ele caiu com uma aceleração específica, não é uma aceleração qualquer. É uma aceleração, como ele caiu em queda livre, quem é que está puxando ele para baixo é a gravidade local, e aí a gente fez essas continhas. Mas o que importa mais são esses dois aqui. Valeu, galera? Então, esse processo de lei de Newton 2 precisa de muitos exercícios, assim como lei de Newton 1, ok? Lembrando, galera, quem tem meu Instagram, meu WhatsApp, pode vir aí tirar dúvida, a gente vai cair junto com esses exercícios. Vai ter as aulas ao vivo, que são para você tirar dúvidas sobre exercícios da apostila. Valeu, galera? Então, tamo junto. Espero que a gente tenha conseguido desenvolver muito bem essa aula de hoje. E valeu, tô torcendo por você e um abraço. Tchau, tchau.